Pessoal, estamos aqui um dia muito especial, que é o aniversário da comunidade Tenda da Paz. No dia 11 de janeiro, a Tenda está completando 16 anos e a gente separou a resposta de alguns integrantes, tanto mais antigos quanto mais novos, para prestigiar aqui e contar um pouquinho aí da sua trajetória na Tenda da Paz. Ah, e não esquece, curte, comenta e compartilha. Bora lá acompanhar com a gente. Olá, eu sou o pastor Jonas, pastora Fernanda. Olha, esse ministério, o Ministério Tenda da Paz, é parte da nossa trajetória, da carreira cristã mesmo. O ministério é parte de um chamado tão extraordinário e quando nós ingressamos de fato nesse chamado do Senhor, nós começamos a entender que não é só o ministério, é a nossa própria vida. Por quê? Porque nós começamos a entender que Jesus, Ele quer de nós esse aprofundamento mesmo, esse engajamento, não só a entrega, mas a responsabilidade. Então, assim, a Tenda da Paz, esse nome, inclusive, sugestivo do jeito que é o lugar em que a gente tenta fazer com que as pessoas entendam que enquanto nós estamos abrigados na presença do Senhor, nós temos a paz de Cristo, ou seja, é o que Ele nos proporciona. Então, assim, é um privilégio. Hoje nós estamos completando 16 anos de existência e a gente vê o ministério se consolidando dia após dia. Exatamente, começou dentro da nossa garagem, esse ministério maravilhoso que cada dia cresce, que cada dia a gente aprende mais e mais, né, com o Espírito Santo, e que o Senhor tem abençoado bastante. E isso surge num propósito particular meu, de conhecer o Senhor de uma forma mais profunda, porque eu não queria os dogmas de uma determinada religião, de uma determinada denominação. Quando eu vou investigar, eu me proponho a estudar, quando eu me matriculo numa faculdade de teologia que não tem nenhuma ligação com nenhuma denominação, isso faz brotar em mim esse desejo maior de me aprofundar na palavra e buscar quem tem esse interesse também. Então a Tenda da Paz se consolida nesse sentido também. Esse Jesus, muito cedo, com 9 anos de idade, eu queria ter o privilégio de ter nascido num berço cristão, mas minha mãe, no momento em que ela se viu no processo de separação do meu pai, ela encontrou uma amiga que a abraçou no sentido de, além de oferecer amizade, oferecer Jesus Cristo. Conheci Jesus, e não abro mão de andar sob a perspectiva de que Ele é o meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Durante esses 17 anos que estive na Igreja Evangélica Quadrangular, eu tive a oportunidade também, irmãos, de começar a questionar a minha adoração. Veja, não estou falando questionar a igreja, eu não estou falando questionar o ministério, não estou falando questionar a denominação. Eu comecei a questionar a minha adoração, meu propósito de adorador. Porque eu comecei a entender que alguns dogmas religiosos não estavam dentro da minha... quer dizer, os dogmas da igreja, aquilo que a igreja impunha, aquilo que eu estava aprendendo, começou a não me satisfazer. E eu comecei a dizer, será que é bem esse caminho? Será que é mesmo dessa maneira que eu devo adorar o Senhor? Será que é dessa maneira que Deus quer que eu o adore? Enfim, quando eu cheguei aos 17 anos de ministério lá na Igreja Evangélica Quadrangular, eu entrei num confronto com a minha perspectiva de quem Deus era. E eu comecei a falar assim para mim mesmo, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso buscar mais de Deus. E eu comecei, irmãos, a sentir desejo de conhecer mais de Deus por mim mesmo. Não fazendo curso na igreja, não ouvindo apenas, não ficando apenas satisfeito com aquilo que era ministrado nos domingos. E eu comecei a me debruçar numa busca. E essa busca disparou em mim. Ela gritava em mim algo muito maior do que eu tinha dentro da Igreja Evangélica Quadrangular, porque eu estava num estado de comodismo, eu estava acomodado, eu não estava mais vivendo coisas novas na presença do Senhor.
paz estejam com todos. Me chamo Edson. São 16 anos de tenda. Conheci a tenda através da minha esposa. Num belo dia ela me chamou para participar de um círculo de oração, onde, ao momento que eu pisei os pés na garagem, foi amor à primeira vista e não consegui sair mais. Tenho um amor imenso por esta casa, por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, fez na minha casa. Momentos marcantes foi a restauração, a dedicação ao ministério, ao crescimento de uma obra onde Deus ele tem feito promessas e tem cumprido as suas promessas nessa casa. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que eu passei nesse ministério, por tudo aquilo que a gente conquistou em parte ministerial, pelo crescimento dessa obra, almas aonde foi alcançadas. Privilégio de participar do primeiro batismo aqui na casa do Senhor, onde foi do seu Irineu, da Dona Ermita, do Kleber, da Indiara, aonde eu vi ali famílias se achegando e se reconciliando com Cristo, almas sendo resgatadas. E como eu disse, foi amor à primeira vista. E eu amo essa casa, esse ministério. Aos pastores desse ministério que abriram a porta da sua casa, onde começou como um círculo de oração. Quando eu cheguei só havia 8 pessoas, 10 pessoas, não era nem um ministério ainda. Mas o Senhor tem honrado essa casa e vai honrar ainda mais. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse ministério. Eu louvo a Deus pelo cuidado, porque Ele tem sustentado essa casa. E eu creio que esses 16 anos são 16 anos de histórias marcantes da nossa vida, de vidas que foram assim alcançadas. E eu louvo a Deus por essa casa cada dia mais, e cada dia mais fazendo parte desse ministério. E aí eu comecei a pensar assim, eu quero envolver a Fernanda, minha esposa, e quero envolver o meu filho nisso. Que a perspectiva da minha família seja minha também. Irmãos, que gostoso, a Fernanda embarcou comigo. Porque eu comecei a buscar o Senhor fazendo oração na minha casa. E aí eu comecei a pensar assim, eu vou fazer dentro da minha sala. E vou convidar alguns irmãos que têm despertado essa sede também. Irmãos, eu não sei o que acontecia, mas havia uma sinceridade dos irmãos que se reuniam na sala comigo. Aqueles irmãos, era 3 ou 4 que ia ali, e a gente simplesmente cantava um louvor inicial. Talvez a Nenê vai lembrar, que eu lembro que a Nenê foi uma ou duas vezes nessas orações. E aí nós uníamos ali na sala da minha casa, e aí ali a gente cantava um louvor e de repente todo mundo ia para o chão, ajoelhado. Irmãos, aquela sala, eu não sei dizer, mas era uma intimidade que a gente alcançava. A gente entrava numa atmosfera outra, numa perspectiva outra, numa adoração outra. Aí, terminada aquela 1 hora, nós olhávamos uns para os outros e nos abraçávamos e chorávamos. Nós conhecemos a tenda através de um convite feito pelo irmão Edson, onde nós viemos para um primeiro culto e não saímos mais daqui. Desde então nos membramos, começamos a servir o Senhor. Nossos filhos também servem aqui na tenda, eu, meu marido, e é uma alegria muito grande fazer parte dessa comunidade. Bom dia, paz do Senhor Jesus, meu nome é Marcos. Faz 8 anos que eu estou aqui na comunidade Tenda da Paz, né? Nós viemos de outros ministérios que a gente visitamos, né? E o que mais me marcou aqui na comunidade Tenda da Paz foi a recepção dos irmãos calorosa, né? Aquela questão do olho no olho, foi uma recepção assim que me marcou muito. Voltei impactado depois dessa primeira visita para minha residência, contei para minha esposa e consegui, né, trazer a minha família para cá. Está eu, minha esposa, meus filhos, minha sogra congregando aqui hoje. Nos ministérios que passamos anteriores foi assim, era um lugar que tinha um povo muito imenso, a gente entrava ali dentro, saía, era um anônimo, né? E como a gente chega dentro dos ministérios, a gente chegamos doente, precisamos de uma cura, precisamos ali da união dos irmãos para orar, mas a gente não tinha esse respaldo. E isso nos entristeceu muito. Então saímos desse ministério e graças a Deus nos encontramos aqui. Sou muito grato a Deus por ter mostrado esse ministério, né? E aqui a gente vem se desenvolvendo espiritualmente, estamos fazendo a obra do Senhor Jesus.
Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao pastor Jonas, que confiou em abrir a porta da sua casa para que esse ministério viesse a nascer. A nossa igreja entrou numa situação extremamente delicada, que foi a separação dos nossos pastores. E aí, a nossa pastora, que na época assumiu, ela estava separando do esposo e ela assumiu a igreja. E ela assumiu a igreja na situação de uma mulher separada. Pastor, é pecado? Não foi ela que cometeu o pecado. Ela poderia continuar no ministério. Mas era uma mulher ferida. Era uma mulher ferida que precisava de cuidado. E a igreja, irmãos, acolheu aquela mulher. Foi tão gostoso ver essa acolhida, porque a gente viu que o tropeço não foi dela. Mas nós esquecemos uma coisa. A mulher estava ferida. Como que uma pessoa ferida cuida de uma igreja? Deus honrou aquela igreja, mesmo aquela mulher estando necessitada do jeito que estava. E ali, irmãos, eu contribuí durante um tempo, mas eu continuei fazendo esse propósito dentro da minha casa, porque isso preenchia a minha vida, preenchia a vida da minha esposa, preenchia a nossa vida. Até que chegou um momento em que a igreja bem estruturada, a pastora, depois que coordenou aquele período, ela continuou caminhando, a igreja com muitos talentos. Quem foi da Igreja Evangélica Quadrangular sabe que é uma igreja de talentos, assim, que, nossa, tinha uma banda que tocava muito lá, uns meninos bem talentosos, era uma igreja farta de talentos. Mas, irmãos, eu não queria só chegar na igreja e cantar louvor bonito, me arrepiar e ir embora. Meu nome é Regina, estou na tenda desde o início. Hoje, coincidentemente, vim, de azul e laranja, quando tudo começou, que era na garagem, era um espaço pequeno, a gente tinha os enfeites azul e laranja. Estou desde o início, são 16 anos de uma linda história e graças a Deus meu filho, minha neta também estão com a gente aqui nesse tempo. Conheci a tenda através da Maria Helena, que é mãe da pastora Fernanda. Estava saindo de uma denominação que não estava me agradando. Fui fazer algumas visitas e nessas visitas hoje estou aqui há 16 anos. Feliz com essa história, feliz com o crescimento da tenda, porque acompanhei vários crescimentos que eram na garagem, depois num outro salão e aí crescendo junto com a tenda. Grata por tudo que aconteceu, pela vida dos pastores, pelas pessoas com quem eu acabei me envolvendo, conhecendo, com o meu crescimento espiritual. E só tenho a agradecer a esse tempo que eu estou aqui na tenda. Muito emocionada, muito feliz e creio que grandes mudanças ainda vão acontecer e espero também no próximo aniversário estar fazendo parte também aqui da tenda dessa linda história. Há um tempo, quando eu congregava em uma outra denominação, o pastor Jonas foi fazer uma visita e isso me marcou muito, porque eu já estava na intenção de sair dessa igreja, mas eu não queria sair e não ficar amparada espiritualmente. E aí foi que o pastor Jonas foi fazer essa visita e eu, no momento de rebeldia, eu fui e falei assim, eu vou para a igreja, eu vou sentar e eu não vou fazer nada. E sentei nos fundos. E o pastor, como visitante, estava lá ministrando e aí ele apontou para mim lá no fundo e falou, você aí do fundo, traz um copo d'água para mim. E eu, brava ali em questão de segundos, fui pensando várias coisas, porque assim, o bebedouro ficava na frente, o papel toalha lá na frente, e eu lá no fundo, no dia que eu falei que eu ia sentar e não ia fazer nada, e ele me chama. E quando eu entreguei o copo d'água para ele, ele foi e falou, até o seu copo d'água o Senhor se agrada. Isso me emocionou muito, porque foi uma época que as pessoas estavam incomodadas com o meu servir, porque eu chegava, eu abraçava, eu recepcionava, e aquilo começou a incomodar algumas pessoas. E quando ele falou que até o meu copo d'água o Senhor se agradava, aquilo me deixou emocionada, e foi resposta de Deus que eu aprendi a fazer as coisas para o Senhor, não ficar olhando o que o homem fala ou o que o homem diz. Então,
que eu digo para todos: fazer, mas fazer para o Senhor, com carinho. E aí, depois de 4 anos, passei a congregar, né, na mesma igreja que o pastor Jonas fundou, e faço parte desde o início, né? Então, eu queria experimentar algo maior, eu queria tocar essa veste. Eu fico imaginando, eu às vezes me coloco como Zaqueu, desculpa, não é falsa modéstia, não é me querer me sentir, mas eu queria ver algo mais. E aí eu já estava tão acostumado no louvor, as pessoas terminavam o culto e falavam assim para mim: nossa, Jonas, que bom que foi você que ministrou hoje, eu amo quando você ministra. Aquilo começou a me trazer vaidade. Uau, aquele solo que você fez, que coisa linda. E aí eu comecei a me incomodar, falei: meu Deus, que lugar que eu estou indo, para que rumo que eu estou tomando? Até que um dia, foi o dia que eu tomei a decisão da minha história. Eu fui prestar um concurso e eu estava no ônibus. E aí no ônibus alguém mandou um recado assim: você vai ministrar hoje. Eu falei: poxa vida, eu nem separei os louvores. E aí eu encostei minha cabeça no vidro daquele ônibus. Eu falei: Jesus, hoje eu vou ministrar, mas eu estou acostumado a levar o povo a cantar, eu estou acostumado a motivar o povo a cantar, mas hoje eu gostaria de ouvir o que o Senhor quer ouvir da minha boca, o que o Senhor quer que eu cante. Qual é o louvor que o Senhor quer ouvir? Aí veio um louvor bem simples no meu coração, que ele falava assim: Jesus, te entronizamos, declaramos que tu és rei. E eu comecei a cantar no ônibus: Jesus, te entronizamos, declaramos que tu és rei. E aí foi o primeiro louvor que eu abri o culto, nem lembro dos outros, mas no primeiro louvor, quando eu abri o culto, eu olhei para uma pessoa que estava ali no culto. O nome dessa irmã era Terezinha, a irmã Terezinha. Ela tinha uma filha deficiente que ficava na cama. Enquanto ela ia para a igreja, ela deixava essa filha na casa dela. Ela cuidava da filha, deixava ela limpinha, arrumadinha. Ela tinha um carinho por aquela menina. E ela ia para a igreja. E quando eu comecei a cantar, Jesus falou: olha para essa adoradora. Eu quero que você seja um adorador como essa mulher. Uma adoradora. Eu não quero você um ministro de louvor. Eu não quero que você seja um cantor. Eu quero que você seja um adorador. E eu olhei para a irmã Terezinha. Quando eu comecei a cantar junto com ela, Jesus, te entronizamos, os olhos dela levantavam para os céus e as lágrimas desciam, como se ela estivesse olhando Jesus e dizendo: declaro que tu és rei. Eu declaro que tu és rei. Eu sou Maria Helena, sou a mãe da pastora Fernanda. Estou há 16 anos na Tenda da Paz, desde o início, então. Olha, são muitas coisas, sabe, que têm acontecido nesses 16 anos. Mas me marca muito uma coisa que o pastor Jonas sempre falou desde o início, que na tenda eu gostaria que estivesse pessoas que estivessem aqui em espírito e em verdade, pessoas que realmente amassem ao Senhor. E realmente é o que a gente tem visto esses 16 anos, pessoas que de fato vêm para cultuar ao Senhor. A palavra de Deus que é pregada na Tenda da Paz, isso é uma coisa que marca muito a gente, e as pessoas que vêm dão um testemunho de que, de fato, aqui é pregado a palavra de Deus, que é o que importa. Sou a Tereza, a mãe do pastor Jonas, né, e o que eu tenho que falar da Tenda da Paz. Só o nome já já diz muito, Tenda da Paz, né? Foi um nome assim que a gente procurou muito colocar esse nome. O que eu posso dizer? Durante 15, eu estou desde o início, não tão quanto a Maria Helena, né? Que começou dentro da sala da casa da Maria Helena. E eu já comecei, já estava na garagem na época.
Então são 16 anos, sim. Mas tenho muito a dizer, onde a gente conheceu muitas pessoas, né? Pessoas assim que... Onde foi realizado muitas curas, muitas como libertação, tanto na minha família, na minha vida. Tá? Então, o que eu tenho que dizer da Tenda da Paz que é tudo de bom na minha vida, onde o Senhor tem operado tudo de bom na minha família. Amém. E para muitas pessoas que eu conheci. E aquele dia tudo mudou na minha vida, por causa da irmã Terezinha. Porque Jesus falou no meu coração: eu quero que você seja um adorador como ela. Tire a religiosidade de dentro de você. Tira a vaidade de dentro de você. E aí eu comecei a falar, eu tenho que viver algo novo do Senhor. Juntei um grupo de irmãos que começou a ler a palavra, buscar o Senhor. Nós saímos da igreja do Evangelho Quadrangular porque a gente começou a não encaixar alguns aspectos de visão. E aí nós batemos a cabeça procurando o ministério, um aqui, outro acolá, até que o Rômulo, meu filho, ele tinha por volta de uns, 5, 6 anos. Até que um dia o Rômulo falou assim: pai, nós vamos na igreja do Vitor hoje? Quer dizer, ele não tinha igreja, ele estava sabendo que ele tinha a igreja dos amiguinhos. Uma hora a gente estava na igreja do Vitor, uma hora a gente estava na igreja do fulano, então o Rômulo já não tinha mais referência de igreja. Eu falei: meu Deus, eu preciso arrumar um lugar. E aí eu fui para uma igreja chamada MIRP. Alguém já ouviu falar na MIRP? Ela fica aqui em cima, é uma igreja abençoada. Quando eu cheguei lá, o pastor falou: eu te conheço, você canta bem. Que legal, ó, já vou te dar a oportunidade. Aquilo já não era o que eu queria. Eu queria mais do Senhor, eu não queria mais dos olhares das pessoas para mim, eu não queria que as pessoas me vissem como um ministro, eu queria que as pessoas me vissem como servo. Eu não queria chegar lá e ir logo para o ministério e fazer... Não, eu queria outra trajetória. Irmãos, eu fiquei perdido. Eu e Fernanda ficamos perdidos, e aí eu olhava para minha casa, olhava para minha esposa, olhava para o Rômulo e falava: eu preciso arrumar uma igreja. Eu sou a Lourdes, estou na tenda desde o início, tenho uns 16 anos, desde a garagem. E eu conheci a Tenda da Paz no momento que eu estava precisando muito, e foi apresentada pela Regina. Eu nasci e cresci na católica, mas no momento que eu precisei, eles disseram não para mim. E eu cheguei na tenda e a tenda me acolheu de braços abertos. E o que mais me impactou foi o louvor. Eu fiquei encantada, apaixonada, e eu amo louvor. Sou impactada cada culto pela ministração da palavra, é uma palavra maravilhosa. E no início, a minha rua ela era bem cheia de lama, e isso nunca foi empecilho de eu deixar de estar na tenda. Então eu falo assim, para aqueles que colocam algum empecilho, eu acho que para Deus a gente não tem que ter empecilho, a gente tem que estar sempre na presença do Senhor. E nesse tempo da tenda, o que mais me impactou foi o batismo nas águas, inclusive do Diogo. E depois disso, em seguida, eu tenho um milagre muito grande para contar, porque foi a cura do Di da Baba. O Di babava muito, muito, muito mesmo. E para honra e glória do Senhor Jesus, ele foi curado e não baba mais. Então, para vocês que estão distantes do Senhor, eu digo: venha. Venha, porque Deus é maravilhoso. Meu nome é Bruna, tenho 16 anos de tenda, conheci a tenda quando ela estava na garagem. Um dos momentos mais impactantes para mim foi o meu batismo do meu irmão. Foi uma coisa tremenda. Deus fez presente ali naquele lugar e eu fiquei muito contente por estar na tenda, né? Eu fui crescida na católica junto com o Diogo. Então, assim, eu não tinha conhecimento nenhum. E quando eu conheci a Cristo, realmente na tenda, eu vi o que é ser um servo do Senhor. Eu soube o que é conhecer a Cristo, né? E antigamente, quando eu era pequenininha, eu e a Michelle, a gente sempre cantava Bruna Carla. Então, eram umas coisas que sempre impactou
Pra mim, que me deixa marcado sempre é Bruna Carla e eu e a Michelle, todo culto, as roupas iguais, início de mídia, Fernanda, Rômulo, na mesa de som. Então, assim, isso é que me marca. Sou criadinha desde pequenininha lá das coisas da mídia, do som e do louvor, então é isso que sempre me impactou. E até que alguém, uma hora, falou assim, Antonieta, falou assim, Jonas, mas você já é a igreja. Só que tem gente que precisa de igreja que não seja uma igreja como estas que estão aí, em que o pastor tem que ser mantido pela igreja, só fala de dízimo, só fala de demônio. Vamos tentar nos reunir e juntar num grupo de irmãos que falem da palavra. Eu falei, boa, vou juntar isso em casa. E nós começamos a juntar um povo que lia a palavra, cantava louvores e depois a gente debatia, discutia a palavra. Até que um dia uma irmã fala assim, bom, a gente está fazendo isso, está uma delícia, está maravilhoso, mas eu sinto falta da ceia. Eu falei, mas como ceia? Ela falou, você tem que ministrar a ceia. Eu falei, não tenho não. Eu não. Ela falou, mas a gente está desigrejado. Aquilo bateu no meu coração. Eu falei, eu desigrejado? Como assim? Jonas, ministra a ceia. Eu falei, não. Foi aquela luta. Você ministra a ceia e eu não. E a gente naquele, eu falei, quem quiser cear, que procure uma igreja. Eu não vou dar ceia para ninguém. E aí, eu fui ao monte. E eu falo para os irmãos que esse negócio de ir para o monte só para buscar fogo, que vai descer lá cheio do fogo, não sei o quê. Não, eu fui para o monte para me isolar, para adorar, para conversar com Deus, e aí eu estava lá, junto com alguns irmãos que já estavam reunidos com a gente em casa. Na época o pessoal não me chamava de pastor, era irmão Jonas. Ô irmão Jonas, vamos orar, irmão Jonas, vamos fazer o culto. E aí esse povo se reunia comigo, e a gente foi ao monte. Aí cheguei lá no monte, foi uma bênção, oramos, eu fiquei ali prostrado, depois eu me lancei, deitei, e Deus falou tremendamente no meu coração, eu com Deus, e aí terminamos. E quando a gente estava descendo o monte, eu nem lembro quem estava comigo, além do meu cunhado Edson na época, não era nem o Edson ainda, era um outro, meu cunhado que estava me ajudando, o Ademir, esqueci o nome do irmão, esqueci, não era o Reginaldo. E aí, Odair, quem que lembrou? O Rômulo, Odair, o Edson e o Odair. Aí eu tô descendo aquela passagem do monte, aí vem subindo uma irmãzinha. Eu já tinha terminado o meu tempo de oração, vinha subindo uma irmãzinha que ela me viu passando e ela ficou olhando para mim assim. E eu falei, meu Deus, será que é barro, alguma coisa? Aí eu tava descendo, aí eu olhei para trás, ela continuava olhando. Aí eu fiz a paz do Senhor, ela falou, amém, vem aqui. Aí sobe eu com essa perninha. Ela falou assim, Deus tem uma obra que Ele vai começar na sua casa. Abra a tua casa e sirva a ceia. Eu tive coragem de falar, eu não? Abra a tua casa. E ela deu ordem, abra a tua casa. Abra a tua casa. Aí eu cheguei e falei, Fernanda, fazer uns cultos aqui, porque tá na hora. Vamos abrir as portas. Oi, gente, meu nome é Michel. Meu nome é Michele. Somos irmãos. Eu tô há 16 anos na tenda, desde sempre, desde o comecinho da tenda, desde que eu tinha, acho que de 5 para 6 anos, mais ou menos, eu cheguei com o meu pai, a gente foi a primeira vez na parte de trás da garagem, quando era só a primeira parte de trás da garagem do pastor. E essa foi a primeira vez que a gente foi lá na tenda. A gente veio pra tenda através da minha mãe, né? Ela levou meu pai e nós éramos da assembleia e a minha mãe veio, trouxe meu pai. Depois eles vieram, eu fui a última a vir porque eu era muito resistente, mas depois que eu entrei nunca mais quis sair. Estou aqui até hoje. Nós temos uma gratidão muito grande pela tenda, muito grande pelos pastores. Por muitas e muitas coisas que eles já fizeram por nós e que eles fazem até hoje. A tenda é um lugar de paz, é um lugar de acolhimento. A gente entra aqui machucado e a gente sai curado, porque aqui nós conseguimos sentir o Espírito Santo de Deus realmente tocar as nossas vidas. E é um prazer enorme fazer parte desse lugar, de estar aqui é um prazer. E que a gente fique aqui por muitos e muitos e muitos anos até Jesus voltar.
eu acho que um dos momentos mais marcantes, assim, na tenda, assim, foram tantos momentos especiais. Foi aqui que eu desenvolvi meu ministério verdadeiramente. Desde de criança eu já tinha uma boa base, porque meus pais sempre frequentaram muitas igrejas. A gente já era de um ministério, mas a gente conhecia muitas igrejas. A gente já tinha uma boa base. E aí, quando a gente veio para a tenda, a gente já se consolidou aqui e ficou firme e aprendeu cada vez mais. E foi aqui que eu comecei a tocar bateria e foi um desenvolver assim do meu ministério muito grande. Eu agradeço muito a Deus, sou muito grato por todos que já passaram aqui na tenda. Aprendi muito com muitas pessoas aqui, muitas pessoas me ajudaram, me acolheram, sempre cuidaram de mim desde pequeno. Eu sempre gosto de lembrar disso, porque eu não me lembro da minha vida antes da tenda. A minha vida inteira eu sempre estive na tenda, então eu sou muito grato a Deus por estar nesse lugar e pretendo ficar muitos mais anos ainda. Deus abençoe, gente. Aí eu falei, eita, agora vai ser bênção. Convidei todo mundo que eu queria. Falei, hoje, vamos começar nos cultos, depois a gente vai pra ceia, vai ser aquela bênção. Convidei irmãos que eu passei, que eu conhecia, aí no dia, quem foi? Ninguém. Só eu, Fernanda, Rômulo, Maria Helena e o meu sogro. Aí Deus falou, bom, já que sua casa vai ser aberta, primeiro você tem que cuidar da tua casa. Passamos muito tempo, só a gente. E aí, começou a chegar um, começou a chegar outro, na porta, lá na nossa sala. E o tempo foi passando, a sala foi ficando pequena, nós abrimos o espaço no salão da frente da minha sala. Foi chegando mais gente. E aí eu comecei a entender que seria um ministério, uma igreja mesmo, quando chegou uma irmã chamada Estela e Francisco. Alguém lembra da Estela e do Francisco? Diga amém, quem lembra. A Estela era uma levita, mas não digo levita no sentido de cantar. Levita para o chamado de cuidar. Ela chegava lá e falava, pastor não, irmão Jonas, cheguei mais cedo, vamos dar uma limpada nesse salão, liga a mangueira aí, vamos lá, e vamos que vamos, e a Estela chegava antes, e aí o culto acontecia por causa da Estela. E ela queria o marido dela transformado, que era um homem que precisava de Deus. Você não tem noção que era Francisco. E Estela falando, eu preciso que esse homem se converta, e eu quero mostrar Deus na sinceridade, na simplicidade. E começamos a fazer o culto. Oi, eu sou a Mari. Eu sou o Rodrigo. Meu marido. A gente tá quase um ano na tenda, nem acredito como passou rápido, né? E eu sempre gosto de falar que quem me trouxe pra tenda, na verdade, foi a Maria Fernanda, filha da Kelly, que chamou o Otto pra vir. E ela sempre chamava na escola o Otto pra vir, pra conhecer a tenda. E eu vim com ele, né? De tanto que ele me pedia, mãe, eu quero ir na igreja da Maria. E foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida, né? Tanto a tenda, essa comunidade tão linda, tão familiar que é a tenda, quanto o que a gente vem aqui cultuar, né? O nosso bem comum, que é Jesus. Só transformou a minha casa, transformou a minha vida. Nós dois nos batizamos, né? No ano passado, no dia 13 de outubro. E foi muito especial e só chuva de bênçãos sobre a minha pessoa, sobre a pessoa do Rodrigo, a nossa casa mesmo, a nossa família solidificada, assim, no caminho de Deus. Então, o que eu queria dizer é que eu amo muito todo mundo, é impressionante o quanto eu sinto amor por todos da tenda. Parece que eu conheço todo mundo há 1 milhão de anos. Eu tô aqui há 1 ano, mas parece que eu faço parte dessa história de 16 anos da tenda. E eu me sinto muito privilegiada de poder estar falando aqui sobre isso. Agradecer, né, aos nossos pastores, nossos guias, né, que nos guiam aí no caminho certo, no entendimento, no ensinamento, que é o pastor Jonas e a pastora Fernanda. E todo mundo, eu amo demais todo mundo. E só eu falei, pra variar, né, vou deixar meu marido falar. Normal. Não, o que eu acho mais legal da tenda, eu sempre fui evangélico, sou de criação evangélica, estudei em escola evangélica, mas o mais legal da tenda é você conseguir falar de Jesus, falar de Cristo e pensar realmente no amor ao próximo, né? Que é o grande legado que ele deixou para a humanidade, que algumas denominações acabam esquecendo, pensando muito em doutrina e coisas do tipo, e na tenda a coisa que é mais
pujante realmente é o amor. Eu sou a Tayane, então estou há mais de 10 anos na igreja Tenda da Paz. O que me chamou mais a atenção da Tenda da Paz foi que eu congregava em outro depoimento, né, outra igreja, e no momento da situação eu estava precisando de um socorro. E eu não conseguia chegar até onde eu estava congregando, falar diretamente com a minha pastora. E Deus me tocou de eu conversar com o pastor Jonas, né? E desde já passei para ele o que eu precisava. E ele automaticamente me atendeu, me ajudou, me acompanhou e graças a Deus foi sucesso, né? Então, desde já foi o que me chamou a atenção, a Tenda da Paz. Por ele, através dele, de eu não ser uma membra da comunidade dele, e ele abriu a mão, ergueu a mão para estar me ajudando. Não somente eu, como a minha família. E graças a Deus estamos aqui até hoje. Eu estou na tenda desde, mesmo tempo, 10 anos. Não tenho o que falar nada. Desde os primeiros, que é o pastor, a pastora, eu sinto Deus purinho. Eu só tenho a agradecer. Quando eles abriram a porta, nós duas estávamos uma igreja e foi o melhor lugar que a gente escolheu. Não tenho o que falar nada nesses 10 anos. Nada, 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 nada. Já vi muitos entrando e saindo, mas porque ver o homem, mas se você olhar para o alvo, vocês ficam aqui até quando Deus quiser. Eu só tenho a agradecer muito, muito, oro muito pelos meus pastores, porque eu sei que não é fácil e eu creio que eles estão de pé até hoje, por conta que Deus está com eles, estão segurando na mão deles. Amo vocês todos. Daqui a pouco, ela me convidou para um culto na casa dela, nós conhecemos a Neia. Tava lá a Neia pelejando com Michele, irmãos. Você não tem noção. Fazendo uma campanha para Deus dar calmaria para a tempestade, que era uma irmã chamada Michele. Aí ela me conheceu, eu conheci. Aí a Testa falou, o irmão Jonas faz um culto na casa dele que é uma benção. E aí a Neia foi. Quando a Neia foi no culto, ela falou, irmão Jonas, que culto gostoso. Eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu vim, amei, mas meu marido vai vir, ele vai querer ficar aqui. O Edson veio no primeiro culto e nunca mais saiu. Ele era de um ministério grande e Deus foi começando a trazer as pessoas. Eu falei, tá, quando eu entendi que era igreja, eu ajoelhei e falei, vou fazer diferente de Salomão, não vou pedir só sabedoria. Eu preciso que o Senhor mande pessoas que amem o Senhor de verdade, porque se amar o Senhor de verdade, vai ser igreja de verdade. Meu nome é Thiago, eu tenho 12 anos de tenda, eu cheguei aqui em 2012. Tenho 11 anos de tenda, meu nome é Tamires, eu cheguei aqui no ano de 2013. Eu cheguei aqui em 2012 através de um convite dos meus tios, que na época faziam parte desse ministério, tinham conhecido esse ministério, e através desse convite foi que eu conheci a tenda. Eu cheguei aqui num momento muito turbulento da minha vida, em um momento que eu tinha acabado de sair de um ministério, que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e através desse ministério, através da vida do pastor Jonas, da pastora Fernanda, de toda a liderança dessa casa, o Senhor me resgatou. Foi através desse lugar que Deus mudou minha história, através desse lugar foi que o Senhor fez algo novo na minha vida, foi nesse lugar que eu constituí a minha família, né? E eu só louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pela liderança dessa casa e pela vida de todos que congregam nesse lugar. E o que mais me encanta nesse lugar, nessa casa, é que aqui a palavra de Deus é pregada, aqui Deus, Cristo está no centro, entendeu? Aqui a palavra de Deus é pregada de verdade, aqui não é o homem que está no centro, aqui não há honra para homem, não há honra para pastor, não há honra para liderança, aqui há honra para Deus, aqui nós estamos aqui para servir e este lugar tem me ensinado isso. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida até hoje nesse ministério e eu tenho certeza que Ele tem muito mais para fazer na minha vida e na vida de todos aqui. Bom, eu conheci a tenda no ano de 2013 através do Thiago, foi quando nós começamos a namorar. Ele me fez o convite, até então eu estava afastada, não conseguia me encaixar em ministério nenhum. E
Quando eu cheguei na tenda, a partir do momento que eu pisei meus pés, era um lugar simples, era na garagem, ainda na casa do pastor, e era um lugar pequeno, simples, mas um lugar grande em acolhimento, em amor, e o principal, sempre teve a palavra do Senhor. Então ali, a partir daquele dia, eu me senti parte da tenda, e graças a Deus estou até hoje, não me vejo em outro lugar, e é um lugar onde há a palavra do Senhor, há acolhimento da parte dos irmãos, e eu só tenho a agradecer. Como o Thiago disse, a gente aqui formou nossa família, hoje temos nossa filha, que é uma bênção, e nós esperamos estar aqui por muitos e muitos anos, até que o Senhor volte. Eu sou o Juninho, eu cheguei aqui na Tenda da Paz em 2017, quando eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, pessoal, familiar. Então eu conheci aqui a Tenda da Paz através do irmão Edson, e foi um momento marcante para mim, né? Porque quando eu cheguei aqui eu fui muito bem acolhido, fui muito bem recebido. E como eu falei, devido a estar passando um momento muito difícil na minha vida, foi onde eu me encontrei. E hoje eu vejo que a tenda, nesses 16 anos, quanto foi importante na minha vida, não só para mim, mas para minha família também. Através da minha vida, outras vidas foram alcançadas. E o que mais me marcou desde que eu cheguei aqui foi o acolhimento dos pastores, dos irmãos. Como eu costumo dizer, aqui não somos uma comunidade, somos uma família, a Tenda da Paz. E foi isso que me marcou de estar até aqui hoje. Então esse momento que eu cheguei aqui foi o momento mais difícil da minha vida. E através desse momento que eu cheguei aqui foi onde minha vida começou a mudar. Tanto minha vida espiritual, minha vida familiar. E é um prazer para mim hoje fazer parte desses 16 anos. Falar um pouco da tenda é muito fácil. A tenda é um lugar onde as pessoas acolhem, as pessoas dão os braços, elas se unem como uma família mesmo e nos ajudam a caminhar. E para mim tem sido maravilhoso fazer parte desses 16 anos da tenda. E eu pretendo continuar aqui por muito tempo. Agradeço a Deus, primeiramente, por ter me colocado aqui na tenda. O irmão Edson, que foi o homem de Deus que foi usado para me trazer para cá, quando eu estava participando de uma campanha. E acabou essa campanha. E aí eu fiquei desigrejado. E eu falei, preciso continuar essa minha caminhada. Eu sei que se eu parar por aqui, eu vou voltar para trás. Eu não queria voltar para trás. Não queria ter uma vida que eu tinha, dificuldades. A gente sabe que a gente veio do mundo, a gente sabe o quanto é difícil a gente caminhar todos os dias com Cristo. E a tenda segurou nas minhas mãos, me ajudou a caminhar. E hoje são 7 anos que eu estou aqui na tenda, muito feliz em poder fazer parte desse momento, 16 anos. Quero agradecer muito, primeiramente, a Deus, aos pastores e a todos os membros, meus líderes da Tenda da Paz, que me ajudaram a chegar aqui até hoje. E aí eu comecei a falar assim, bom Senhor, eu não quero ser pastor que dependa do dízimo da igreja para viver. Eu tenho uma carreira, eu quero que meu filho me veja como um provedor, eu quero que meu filho me veja como pai. Eu não quero oprimir a igreja para extorquir dinheiro, eu não quero ser aquele pastor, eu não sei, não é isso, eu posso pedir isso, Senhor? Deus calado, não respondia nada. Aí eu falei, mas aí para essa igreja a gente precisa de músico. Deus calado, não respondia nada. Aí eu colocava um playback num disco, a gente usava os CDs, e ali o culto acontecia, irmãos, mas no CD, né, Edson? Cadê a Regina? Cadê a Lourdes? Cadê esses irmãos da garagem? Quando a gente colocava o CD, meu irmão, parecia, a gente colocava a voz em cima, que era playback, os irmãos iam numa canção, numa adoração, e eu falava, Senhor, tu não vai mandar músico, não, a gente vai ficar no CD. Olá, meu nome é Bárbara. Eu sou o Michael. E nós fazemos parte aqui da comunidade Tenda da Paz. Faz pouco tempo que a gente faz parte, vai completar 1 ano, porém a minha sensação é de que eu conheço todos há muito tempo, é muito engraçado. O acolhimento aqui é coisa de outro mundo, todo mundo se dá muito bem e isso é uma das coisas que mais encantam aqui, é realmente essa comunhão, essa união. E eu queria contar aqui, compartilhar uma coisa muito de Deus mesmo, porque assim, a gente já era de outro ministério, estávamos desigrejados, igual o pastor fala, só que sempre fica aquele vazio, algo está faltando. E uma amiga nossa, ela é mãe de uma amiga da nossa filha, e a gente sabia que ela fazia parte aqui da Tenda da Paz. E eu sempre falava, um dia eu vou. E realmente Deus tocou um dia no meu coração. Eu vim num culto de terça-feira, eu nunca vou esquecer o quanto eu chorei, o quanto eu me emocionei.
E a sensação que eu mais tinha era de que eu queria que o Má presenciasse e viesse conhecer. E no domingo seguinte, eu já chamei e ele veio. E a gente tá aqui até hoje. E um outro fato, só eu vou falar, né? Isso. Um outro fato interessante é que a gente estava aqui numa festa no meio do ano passado. E o pastor chegou, ele uma toca. Festa junina, eu adoro festa junina. E uma toca abaixo, né? O chamado dele é da parte do Ministério de Louvor. E o pastor, ele simplesmente chegou e falou assim: você é músico, né, irmão? Então, assim, não tinha como. Deus quando você tem um chamado, quando você tem um propósito, não espera, vá. Porque Deus sabe do seu coração e se entregue aí o que você tem de chamado. E a gente só quer parabenizar a Tenda por 16 anos, que a gente possa, através dessa tenda, dessa comunidade da paz, alcançar muitas vidas. Deus abençoe! Meu nome é Cláudia, vou fazer mais ou menos uns 3 anos e meio que eu frequento a tenda, e pra gente foi muito importante, assim, que a gente estava num período, na época, assim, bem machucado, né? Principalmente meu esposo, ele estava bem machucado. E ele estava vindo primeiro, acabei que eu vim junto com ele depois. E foi amor à primeira vista na Tenda da Paz, viu? Estou muito feliz, assim, o Senhor tem nos abençoado. Os processos são grandes, mas a gente estamos andando da forma que o Senhor quer. A palavra é de bênção. O pastor e a pastora Fernanda são pessoas especiais em nossas vidas, têm sido presente diariamente em nossas vidas e a gente só tem a agradecer. A gente já tem muito tempo que servimos ao Senhor, só que hoje a gente tem um propósito maior, que há 3 anos a gente aprendeu realmente a ler a Bíblia, a buscar as palavras certas. Então a gente tem aprendido coisas boas aqui na Tenda da Paz. Principalmente os irmãos são bênçãos, são cativantes, são pessoas maravilhosas, pessoas abençoadas, e a gente só tem a agradecer a cada um irmão daqui da Tenda da Paz. Até que um pastor falou assim: para de ficar pedindo músico para Deus, porque Deus vai criar músicos aí dentro da tua igreja. E de fato, ó, todos, a maioria aqui, nasceram dos irmãos que estavam comigo desde aquela época da garagem. E Deus foi formando essa igreja. Enfim, tive que ministrar a ceia. Chegou o dia de ministrar a ceia. Aí no dia de ministrar a ceia, entrou uma irmã desse tamanho, vim visitar. Entrou, e aí nós começamos, dá o tom do, se o sol se pôr. Aí nós começamos o louvor. Aí eu comecei essa música aqui, ó. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Comecei essa música, tá bom, calma. Aí nós estamos cantando, aí eu ouvi assim, Potof. Meu nome é Ariadne, sou obreira aqui na Tenda da Paz, eu já estou aqui há 12 anos. Eu conheci a Tenda da Paz através da Andréia, que é sogra da Carol. Hoje ela não congrega mais com a gente, mas eu lembro que eu estava numa situação muito precária, eu estava desviada dos caminhos do Senhor, e ela ia muito lá em casa, porque ela morava do lado de casa, e ela falava: vamos lá conhecer, e um dia eu vim meia desconfiada, e desde esse dia eu lembro um fato muito curioso, foi que nesse dia o pastor Jonas lançou um propósito do cofre, onde a gente colocava a moeda de R$1, e aí ele lançou esse propósito e falou para as pessoas que tivessem o desejo de ajudar, né, e montar esse cofrinho, pegasse o cofre. Desde então eu peguei esse cofre, nunca mais eu saí da Tenda da Paz. Já passei por vários ministérios, mas aqui foi onde o Senhor se agradou que eu ficasse, que eu me estabelecesse, que eu firmasse uma aliança com Ele realmente. E eu estou muito feliz de estar aqui. Como eu já disse, são 12 anos de muita história, muito compromisso, muito amor. É um lugar que
Deus tem muito a fazer ainda, a gente sabe, a gente tem muitos projetos e a gente sabe que todos os projetos o Senhor tem nos amparado, tem nos abençoado. E o próximo projeto que a gente vai concluir é a compra do nosso terreno para honrar o nome dele. E vai ser das mãos dele. Amém. Eu sou a Camila, eu cheguei aqui na tenda em 2022, através de uma amiga que me convidou, insistiu muito que eu viesse, e eu vim, coração machucado, um pouco vazio, sem direcionamento, e no primeiro momento eu recebi um acolhimento que é o principal aqui da tenda. As pessoas são muito acolhedoras, muito carinhosas. Cheguei recebida com um abraço e decidi ficar. Aqui eu me batizei. E com o tempo, orando muito ao Senhor, Deus trouxe meu marido para junto da gente. Aí ele vai falar um pouquinho. Meu nome é Otávio, né? Eu conheci a tenda através de um amigo. A gente estava numa festa e eu vim da doutrina católica, né? Sempre fui católico, tenho tio padre. E esse amigo me convidou para vir um dia aqui, eu vim, participei, adorei o culto. No dia o pastor falou muito sobre Jesus, isso me tocou muito, sobre o amor de Jesus por nós, pela salvação dele por nós, e me tocou muito isso. Porém, no outro fim de semana que era para mim vir, não deu para mim vir. Então passou o tempo, eu continuei, né, no mundão aí perdido, e a minha esposa começou a vir, e ela me convidava. Eu tenho um amigo também, após um acidente, esse amigo sempre ficou: Jesus tem uma obra na sua vida, venha na igreja lá, vamos lá. E a minha esposa orando e pedindo, esse meu amigo também orando e pedindo. E eu sempre trazia ela nas terças-feiras e deixava ela na esquina da igreja e ia embora. E uma certa vez eu virei pro lado da igreja. E quando eu parei em frente para deixar ela, eu vi uma luz muito forte. Uma luz muito, assim, forte mesmo. E meio que eu via uma voz falando dentro de mim: eu quero você aqui dentro, eu quero você aqui dentro. Então já começou a me tocar aquilo ali, eu querendo vir participar. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que eu tinha, o que eu queria, mas alguma coisa estava me chamando para mim vir aqui para dentro da tenda. E só foi a confirmação daquele tempo, coisa de 1 ano atrás, que eu tinha vindo com o meu amigo, né? Por isso que o tempo é de Deus. Então, após mais de 1 ano, eu acho, 8 meses, 1 ano, eu vim. No primeiro culto que eu vim, ela me chamando. No próximo, eu já vim decidido a aceitar Jesus e, graças a Deus, aceitei Jesus e estou aqui. Estou muito feliz por estar aqui. Agradeci demais a acolhida. O que a tenda tem de importante é a acolhida que o povo tem. Sim. Quando você chega, você é muito acolhido. Você acaba se sentindo à vontade. Parece que nós estamos juntos dentro de uma família. E hoje eu sou muito feliz por estar aqui. Espero permanecer até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. E aí eu ouvi assim... Falei: no dia da ceia, Senhor. A irmã caiu endemoniada. Eu falei: Deus, eu não quero ser universal. Não quero que... Você já estava, Chicão, nesse dia? Tava, né? O Chicão também, é verdade. E aí essa irmã caiu, essa irmã desse tamanho. Não tinha quem segurasse essa irmã. Eu falei: não é possível. Primeiro dia, o Senhor me chamou para ministrar ceia. No dia o diabo vem visitar a igreja. Não dá, Senhor. E aí nós começamos, era a mesinha bonitinha, tava assim, bonitinha a ceia. Eu falei: Deus, e o diabo não pode tomar conta desse culto. Até que a gente tirou essa irmã, levamos até a sala da minha casa. Pra que eu fui fazer isso? Empurrou o sofá, batia. Eu falei: Jesus, então quer dizer que eu vou ser envergonhado mesmo? Isso na primeira ceia. Sou Solange, conheci a tenda desde a época da garagem, fui uma vez lá e me senti muito acolhida. Em 2022, meu filho veio a convite de um amiguinho dele e eu comecei a acompanhá-lo. Graças a Deus eu estou aqui, me membrei em maio de 2022. Eu agradeço a Deus por essa casa, pela vida dos pastores aqui. Eu tive um crescimento espiritual muito grande, porque aqui tem palavra, aqui é uma casa de Deus, onde nós somos uma família. Eu fui muito bem recebida, tive o meu crescimento espiritual e eu agradeço a Deus por todos os membros, agradeço a Deus pelos 16 anos de tenda e espero estar aqui por muitos anos, se Deus quiser. Meu nome é Franciele,
Eu tenho 5 anos de membro aqui na igreja, mas eu já visitava desde a época da garagem, desde todos esses 16 anos eu já visitava. A minha mãe veio ser membro aqui primeiro que eu. E eu sempre gostei da tenda, eu sempre gostei dos pastores, dos irmãos, eu sempre me sentia acolhida, amada. E é muito engraçado, porque eu era de outro ministério e eu tinha medo de sair de lá para ir para outro lugar. E o único lugar que eu sempre imaginava que um dia eu poderia ser, seria da tenda. E desde então, desde que eu virei membra, desde que eu estive aqui, eu tive crescimento espiritual, eu tive desenvolvimento em várias áreas da minha vida, virei líder dos jovens, dos adolescentes. Hoje eu me sinto muito firme e eu agradeço a todos os irmãos, a todo o acolhimento, a todo o amor e a todo o cuidado de Deus por estar neste lugar com todos eles. E ora, e vamos orando, e nada que acontece. Aí a Estela lá segurando o louvor, a Estela segurava o louvor e olhava para trás para ver se eu voltava. Segurava o louvor e olhava para trás. Aí teve uma hora que a Del se levanta. A Del é mãe da Kelly. Não sei se a Del tá aqui hoje. Não. A Del se levanta e leva o cálice. Ela pega o cálice. Cadê o cálice? Ela pega e fala assim: Jonas, hoje é dia de ceia. E o sangue de Jesus vai repreender esse mal. Dê para ela. Irmãos, a Del foi usada por Deus. Porque na hora que nós derramamos e ela bebeu, aquele espírito imundo caiu por terra. Nós voltamos e o culto aconteceu. Não era o pastor Jonas que teve a sacada. Deus usou alguém da própria igreja. Muitos são os desafios para quem está na liderança de uma comunidade, de uma igreja. E o maior desafio que eu encontrei foi justamente conciliar pessoas e abarcar pessoas para essa visão, que é a visão de comunidade. A gente não tem mais aquele interesse de popularizar um líder. A gente não tem interesse de colocar uma pessoa em destaque na igreja. E a nossa ideia é justamente essa, da gente não ter uma pessoa que tenha um resplandecimento, talvez seja essa palavra, um resplandecer, um destaque a mais do que a palavra. Então nós temos todos comuns, né? Somos todos comuns, exatamente. Então o maior desafio é introjetar dentro da mentalidade das pessoas o rompimento de uma religiosidade que traz a colocar um semideus no altar. Não, nós queremos uma visão de verdadeiros adoradores que servem. Todos servos, de né? servos. Nós somos servos, simplesmente servos. De todos os que estão vinculados a uma única visão, que é servir. E nós temos cultivado, nós temos conquistado isso. E o maior desafio foi realmente embarcar nessa visão. Pessoas que estivessem dispostas a quebrar paradigmas vinculados a outras denominações para criar esse novo, de uma visão de comunidade de fato. É isso. E ali eu comecei a entender que a igreja se faz de pessoas que estão comprometidas e que não existe o destaque. E aí me veio a sacada. Nós não somos uma igreja convencional, nós somos uma comunidade. O que significa isso? Todos são comuns. O pastor não vai ter uma cadeira privilegiada. O pastor não vai ter que ter um padrão de roupa. O que o pastor precisa é entender que ele é servo e como servo ele tem responsabilidade do ensino. E se eu ensinar a sã doutrina, a salvação chega na vida das pessoas. E aí eu comecei, irmãos, a entender o que é ser uma comunidade. Eu não preciso ter o destaque. Eu comecei a criar uma coisa que não me agrada, que é aquela coisa assim, as pessoas começaram a me convidar, olha, o pastor Jonas está pregando, vamos chamar ele para o culto. Aí me convidavam, me colocavam no altar para sentar junto com os pastores, e eu começava a falar, Senhor, isso não me agrada, e não é o meu chamado ficar olhando aqui para a igreja como se eu fosse o alto e a igreja está lá, né? E até que um dia uma pessoa falou, quando você for pastor, você tem que entender uma coisa, vocês são cacique, os índios têm que ser mandados. E eu falei, meu Deus, isso não encaixa com a minha visão. É que nem, e outra, você tem que entender que igreja é que nem vaca, quanto mais você pega leite, mais leite ela dá. Tá falando de dinheiro.
Quanto mais você pede, mais a igreja dá. Eu falei, Senhor, não é isso, tá errado, não é a visão que eu tenho. E aí Deus começou a moldar a nossa visão. E as pessoas que vieram para essa igreja começaram a entender que a nossa perspectiva é uma perspectiva de ser igreja para servir. Não existe aqui, irmãos, o destaque. O cantor, o apóstolo, aquele que destaca, nós somos todos iguais. Existe uma organização, existe uma estrutura, existe uma decência na administração. Mas aqui, irmãos, a visão é servir. Somos todos servos. Queremos terminar declarando que este dia é para celebrar a grande vitória da Tenda da Paz. Não é o número de pessoas, mas é a consolidação de vidas no altar do Senhor. Vidas que estão se reconciliando com Deus de fato. Eu quero celebrar os 16 anos da Tenda da Paz, porque a gente tem visto outras pessoas se despertando para esse chamado, se desvincular da religiosidade e se entregar numa vida de servidão ao Senhor. É uma honra e essas portas estarão sempre abertas para o novo. E o novo é uma nova mentalidade em Cristo. Serão sempre bem-vindos. Deus abençoe. Deus abençoe e venha com a gente participar dessa história.